Olá, eu sou Rudy Solon e está no ar o programa Shalom Brasil. Nas últimas semanas você acompanhou por aqui a situação do intenso conflito em Israel. A violência na faixa de Gaza teve uma trégua com o acordo de cessar fogo entre Israel e Hamas, mediado pelo Egito. No entanto, não podemos deixar de falar da violência digital e o aumento de casos de antissemitismo e vandalismo a instituições judaicas ao redor do mundo. Esse conflito só aumentou. A comunidade judaica global tem sofrido sérios ataques e o antissemitismo é intolerável. O debate baseado em dados e o diálogo são saudáveis para qualquer democracia, mas o extremismo e a desinformação levam à violência. Não podemos tolerar o desrespeito ao povo judeu. Não podemos aceitar que banalizem o Holocausto e não ficaremos calados. Temos nossos valores, história e crenças. Somos diferentes um do outro. Como qualquer comunidade, temos nossas distinções em pensamentos, mas nada disso é brecha para que sejamos ofendidos por sermos quem somos. Estamos abertos ao diálogo na luta contra a ignorância e o preconceito. Fique agora com os destaques do Shalom Brasil de hoje. Entrevista com Marcos Arbeitman, novo presidente da Fundação Elijas Glicksmanis. A peça Rainha Esther na Hebraica de São Paulo. Diretamente de Israel, a TV Ezra. Fique com a gente. Voltaremos daqui a pouco com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. O Safra te convida a pensar. E daqui pra frente? Estar onde se sente seguro é um bom lugar daqui pra frente. Cuidar mais das pessoas, das suas escolhas. Entender que valores importam. Detalhes fazem diferença. O Safra só é o Safra porque está há mais de 175 anos pensando sério no daqui pra frente. Daqui pra frente, repense seus investimentos e conte com os especialistas do Safra. Abra sua conta e invista como um especialista. O programa Shalom Brasil também chega em todo o território nacional via satélite, no canal Com Brasil, canal 3 da Claro e via Embratel, canal 28 da Sky e Oi TV e canal 239 da Vivo TV e GVT TV. A política israelense nunca esteve tão em alta em todo o mundo. Todos os jornais falam sobre a situação em Israel e o professor Samuel Feldberg traz um panorama da política no país. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E a trégua com o Hamas se mantém, ainda que haja elementos nas áreas de segurança de Israel que acreditam que ela pode ser instável. Por enquanto, há uma articulação política com a presença do secretário de Estado dos Estados Unidos tentando, de alguma forma, encontrar uma maneira de apoiar a reconstrução de Gaza sem fortalecer o Hamas. Veremos quanto tempo essa trégua durará e, por enquanto, ela se estende também às cidades mistas em Israel, onde não houve mais episódios de violência entre cidadãos árabes e israelenses. Na arena política, foram retomadas as negociações entre os três principais líderes que se opõem a um governo de Netanyahu numa tentativa de vencer a corrida contra o tempo e o prazo que se encerra nos próximos dias. Lapid, Saar e Bennett estão tentando retomar do ponto onde pararam quando se iniciou o conflito em Gaza e encontrar uma fórmula que permita formar um governo nos poucos dias que ainda restam. Se isso não for possível, se não houver a formação de um governo, eventualmente a Knesset pode
designar alguém que consiga 61 votos para fazê-lo, ou pode inclusive haver uma dissolução da Knesset, o que determinaria imediatamente que em outubro ocorreriam as 5ª eleições em 2 anos. Ninguém em Israel quer esse desfecho. E a crise do corona está praticamente encerrada no país, obviamente com a chegada do verão e o final das aulas, o impacto na sociedade já se sente de forma muito atenuada, e agora a pergunta que os israelenses se fazem é quanto isso irá afetar as suas viagens de férias. Alguns dos países próximos de Israel são destinos óbvios, inclusive aceitando os documentos israelenses de vacinação, mas para a maioria dos destinos para os quais os israelenses gostam de voar nas férias de verão, ainda há uma série de limitações. Aparentemente, nesse verão, uma boa parte dos israelenses ficarão em casa. Nos vemos na próxima semana. A festa de Shavuot é marcada por uma tradição de virar a noite estudando. E para marcar a festividade este ano, a Congregação Israelita Paulista e o Ministério do Turismo uniram cultura, arte, reflexão e estudo e realizaram a 14ª edição do Tikkun, a virada cultural judaica. Com o tema Eu e Nós, a 14ª edição do Tikkun foi totalmente online e transmitida pelas redes sociais da CIP. 3 salas simultâneas reuniu rabinos, acadêmicos, intelectuais, empresários e ativistas, que debateram sobre o individual e o coletivo na relação entre a diáspora e Israel, entre muitos outros temas e bate-papos, todos ligados ao judaísmo. O Tikkun de Shavuot tem uma importância fabulosa, não só pela sua tradição de tanto tempo, de marcar uma festividade do nosso calendário judaico milenar, mas principalmente pela oportunidade que ele cria de nós estudarmos, de nós aprofundarmos nosso conhecimento sobre nossas raízes, sobre problemas contemporâneos que a gente vive, sobre história, sobre exemplos, sobre momentos e também sobre tradições. No mundo que nós vivemos hoje, onde a informação é muito superficial, onde o conhecimento é muito desprezado, onde as tradições perdem para a indiferença, eu acho que a melhor maneira de combate é justamente exercitando esse processo, como nós fizemos nesse Tikkun de Shavuot. Com apresentações de danças novas e antigas, o público pode matar a saudade de ver o brilho e a alegria dos grupos de dança da CIP. O Pocket Show com Hazinim abriu a parte musical da live. Outro destaque foi a apresentação do cantor Tony Gordon, vencedor da edição brasileira do programa The Voice Brasil 2019, que se apresentou com a banda cantando clássicos nacionais e internacionais. Uma homenagem nossa a essa grande comemoração de 85 anos da CIP. Durante todo o evento, um QR Code convidou os participantes para a campanha CIP contra a Fome e pela Dignidade, que acontecerá até o dia 31 de maio. Essa semana, a comunidade judaica perdeu, aos 96 anos, um grande herói e defensor dos judeus no Holocausto, Zev Wolf, avô da jornalista Stella Azulay. Zev deixa um legado importante por ajudar a salvar centenas de judeus a fugir dos campos de concentração. Ele foi o último partisano vivo que morava no Brasil e vai deixar saudades. Eu falei para minha mãe e para meu pai
que Hitler não vai me queimar e não vai me matar. Eu vou morrer de fome ou de frio. Agora você acompanha as notícias do esporte judaico e israelense desta semana com o comentarista de esportes Ricardo Setion. Olá amigo, olá minha amiga deste canal de esportes, mais uma vez juntos para sabermos de futebol, de natação, de vários esportes do lado judaico, do lado israelense, nesse que é o nosso encontro semanal no maior programa da comunidade judaica do Brasil, o Shalom Brasil. Que prazer estar com vocês mais uma vez para falar de uma pessoa muito especial. Muita gente fala de Tomer Hamed, jogador de futebol israelense, que lá na Liga da Nova Zelândia, cada vez que marca um gol, tira uma kippá, a cobertura de cabeça usada pelos judeus nos templos, nas sinagogas, e também a bandeira de Israel. Mas eu vou falar com você de outro atleta. Ele chama Avi Gozali e participa das lutas marciais múltiplas, o MMA. Não na UFC, que é o maior de todos, mas no outro campeonato, que é o Bellator, o segundo mais importante do mundo. Avi Gozali simplesmente tem 6 lutas e 6 vitórias, todas elas por nocaute. E a última foi há uma semana atrás. O interessante é que quando foi questionado pela imprensa sobre o que acontece em Israel com a violência e os conflitos, ele disse o seguinte: estou cansado de ser a pessoa má, de ver o meu povo sendo tratado como aqueles que são os culpados. A casa de minha mãe foi atingida por estilhaços na cidade de Petah Tikva e eu tenho que explicar por que nós somos aqueles que não estamos atacando. Espero que o mundo respeite um pouco mais Israel. Vamos passando para um lugar onde respeita-se e muito Israel, que é o ciclismo. A maior competição do mundo de ciclismo acontece nesses dias, que é o Giro d'Italia, o ciclismo do mais alto nível, e tem a equipe da Israel Startup Nation já fazendo bonito através do irlandês Dan Martin, que venceu a etapa de número 17, a mais difícil até agora. É muito importante porque esta é a coroação de um trabalho israelense fantástico com grandes ciclistas de 18 países que formam essa equipe. Como eu disse, Dan Martin, com a camisa do Israel Startup Nation, venceu esta etapa. Ele está entre os 30 melhores da corrida até agora. Ele é irlandês, mas representa a equipe de Israel. O outro corredor é Niv Sagi. Niv Sagi está entre os 150 corredores na posição de número 80. Portanto, o ciclismo está vendo uma equipe israelense se transformar numa força importante, como é na natação, onde nada menos do que com 17 anos, Anastasia Gorbenko, ela é campeã da Europa nos 200 metros medley de natação, foi muito aplaudida, somente 17 anos, e já é recordista da Europa e, obviamente, de Israel. Já na paranatação, ou seja, natação para pessoas com limites, Israel tem um campeão do mundo, Ami Dadaon, nos 200 metros, que tem problemas, deficiências mentais, foi primeiro lugar e é campeão do mundo. Junto com ele, Ariel Maliar, chegou em segundo lugar, é o segundo melhor do mundo. Ambos estão qualificados para a Olimpíada de Tóquio, que começa dia 23 de julho. Portanto, Israel com uma equipe muito forte nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas. E aí temos que falar do tiro, porque no tiro de carabina, 10 metros, Israel tem o vice-campeão europeu agora, acaba de se coroar com medalha de prata, e esta é uma modalidade olímpica. Sergei Richter vai representar Israel no tiro. E é claro que a grande notícia é do mountain bike, também campeão europeu. Ami Haimi, israelense, que conquista este incrível prêmio de melhor da Europa e também carimba o seu passaporte para as Olimpíadas de Tóquio. Israel deve ir com a maior delegação da história e, até hoje, Israel é a única delegação esportiva que vai a Tóquio que já tem todos os seus atletas e todos os seus treinadores já vacinados contra o coronavírus. E para você, muita saúde, alegria e força. Um abraço do Departamento de Esportes do Shalom Brasil. A seguir, a peça Rainha Esther na Hebraica de São Paulo. Olá, tudo bem? Eu sou Fábio Asbezik, o seu representante em Israel.
Se você precisa fazer uma transferência de dinheiro entre Brasil e Israel, Israel e Brasil, ou tem uma questão jurídica, financeira, que precisa de uma ajuda aqui em Israel, ou ainda busca uma tecnologia, uma inovação para sua empresa, para um novo negócio, entre em contato comigo. Eu sou o Fábio, meu telefone e meu WhatsApp é 972-52-706-1851. Meu e-mail, fabioasba@gmail.com.br. Diretamente de Israel, a TV Ezra vem com as principais notícias do país. Bem-vindos à TV Ezra Brasil. Neste programa você confere as principais matérias que produzimos especialmente para o programa Shalom Brasil. E aqui estamos com mais uma edição do Israel News para você, com as notícias que foram destaques ao longo da semana. A Philippine Airlines pretende oferecer voos diretos entre Manila e Tel Aviv até outubro deste ano. A companhia aérea filipina disse que está em negociações com o Ministério do Turismo sobre o lançamento da rota para atender a crescente demanda de turistas e trabalhadores filipinos no exterior por viagens entre as Filipinas e Terra Santa. A companhia também planeja voos sem escalas 2 vezes por semana entre Manila e Tel Aviv, usando as aeronaves Airbus A350 de última geração. Isso representaria um retorno para a empresa aérea que operava regularmente para Tel Aviv durante as décadas de 1940 e 50. Os portadores de passaporte filipino têm direito a acesso a Israel sem visto de 90 dias. Estima-se que 28 mil filipinos trabalhem atualmente aqui no país, sendo que a maioria deles encontra-se nas áreas vizinhas de Tel Aviv, Jerusalém e Haifa. E uma nova tecnologia israelense vai permitir aos médicos diagnosticar melanomas e outros tipos de câncer de pele em apenas 10 segundos, sem a necessidade de cortes. A avaliação de lesões potencialmente cancerosas é geralmente um processo doloroso e demorado, que normalmente depende de dermatologistas que as detectam e encaminham o paciente aos cirurgiões para uma biópsia. Mas os cientistas da Universidade de Tel Aviv afirmam terem desenvolvido um método automático e super rápido para analisar lesões na pele. Eles exploraram o fato de que essas lesões emitem cores diferentes quando colocadas sob a luz infravermelha, dependendo se são ou não cancerosas e, caso sejam, que tipo de câncer está sendo diagnosticado. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, disse que em breve será inaugurada uma rua com o nome de Sarah Halimi. O anúncio foi feito em meio a protestos contra a forma qual as autoridades lidaram com o assassinato. Hidalgo fez o anúncio após uma manifestação de cerca de 20 mil pessoas, judias em sua maioria, que se manifestaram contra a decisão de 14 de abril da mais alta corte da França sobre o assassinato em 2017. A prefeita disse que é preciso honrar a memória de Sarah e que essa seria uma forma de fazer justiça a ela. Salimi, médica judia, foi morta aos 65 anos. Ela dormia em seu apartamento em Paris quando foi espancada por um jovem árabe de 20 anos que em seguida tirou o corpo da médica pela janela do 3º andar. O crime teve como base o antissemitismo. A dica de viagem de hoje nos leva à antiga cidade de Iafo, fundada há 3.000 anos. Se perder entre as ruas de pedras, sem destino certo, é um delicioso passeio. No caminho, não deixe de visitar as galerias e exposições de arte, além das belas lojas de design. O topo permite uma visão maravilhosa para Tel Aviv. Ao final do passeio, curta o visual no antigo porto, que já foi o maior e mais importante de Israel. E escolha um
dos restaurantes para recarregar as energias. E essas foram as principais notícias de mais uma edição do Israel News. Eu sou Cláudia Mônica e nos vemos na próxima semana. Até lá! Não se esqueça de compartilhar, se inscrever e apertar o sininho agora no nosso canal no YouTube e deixe sugestões de matérias no nosso e-mail TV Ezra Brasil, a TV do brasileiro em Israel. Aos 83 anos, Jaime Lerner, o ex-governador do Paraná e ex-prefeito de Curitiba, também nos deixou essa semana em decorrência de complicações de doença renal crônica. Jaime era judeu, arquiteto, urbanista e grande apoiador da comunidade judaica. Por que judeus não podem ficar sem roupa em casa? Uma pergunta um pouco diferente. A resposta é muito simples. Nós estamos sempre com a presença divina ao nosso lado. Existe um versículo, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Deus está sempre na minha frente. Deus olha pela gente. E Deus não precisa de televisão, de câmeras para olhar. Ele olha através também das paredes. Então, imagina que você está na frente agora do presidente dos Estados Unidos ou da rainha da Inglaterra. Quando você vai participar de uma festa com a rainha da Inglaterra, não pode nem ir, na verdade, de calça. Precisa uma mulher ir de saia. Tem todo um protocolo, como que os homens têm que vir vestidos de smoking e assim diante. Imagina se se encontra agora com o rei de todos os reis. Você vê lá sem roupa? Existe, na verdade, uma certa dignidade, um certo recato, uma certa reverência, um respeito, literalmente um respeito. Então, o judaísmo, que é uma religião muito prática, quando precisa tirar roupa, precisa tomar banho, precisa nadar na piscina, é óbvio, certas situações requerem sem roupa. Mas, normalmente, quem anda sem roupa na casa? Isso que diz respeito que é para a casa, para as paredes da casa, para os livros, para os objetos sagrados, a pessoa tem que manter uma certa dignidade e, principalmente, um respeito. Isso não é só para judeus. Isso é para todo mundo. A Hebraica de São Paulo, depois de um longo período com as portas do teatro fechadas por conta da pandemia, reabriu o Teatro Arthur Rubinstein para receber a peça Rainha Esther com a atriz Miriam Rios. Veja como foi a estreia. Respeitando todos os protocolos de segurança, a Hebraica de São Paulo retoma suas atividades sociais e culturais, um momento aguardado pela diretoria que acompanhou a reabertura do Teatro Arthur Rubinstein, com a estreia da peça Rainha Esther. A Hebraica sempre foi um berço cultural, né, de atividades, de eventos, de festas, de shows e de peças. Então é muito importante que a gente possa dar esse primeiro passo, reabrindo a Hebraica, reabrindo o teatro, para receber não só os nossos associados, a nossa comunidade e a comunidade em geral, com essa peça que tem um significado tão marcante para nós que professamos o judaísmo. E tenho certeza que vai ser a primeira de muitas atrações que o Departamento Cultural, Social Cultural, o Sandro e todas as pessoas envolvidas vão conseguir trazer ainda antes da mudança da nossa gestão. O Departamento Social Cultural da Hebraica de São Paulo tem a honra de receber hoje o espetáculo da Rainha Esther com a Miriam Rios, numa retomada incrível do Departamento Cultural aqui do clube. A gente está muito feliz em poder trazer novamente vida noturna ao clube. Com isso, a gente inicia uma nova série de espetáculos que começam esse mês, o mês que vem já tem outro programado. E a gente espera assim não parar mais e poder retomar toda a vida noturna da cidade. Interpretada por Miriam Rios,
O monólogo Rainha Esther conta a história da judia que muito cedo perdeu seus pais e mais tarde, com sua coragem e força, defendeu o povo judeu. Com a tecnologia, o telão passava imagens da Pérsia Antiga, mudando o cenário, e Esther contracenava com o rei. Miriam fala sobre os desafios de voltar aos palcos após 20 anos e no meio de uma pandemia. Olha, é uma emoção muito grande, uma responsabilidade maior ainda. Uma história belíssima de uma mulher muito importante, uma mulher guerreira, uma mulher vitoriosa que lutou pelo seu povo. E, ao mesmo tempo, a gente vivendo essa situação delicadíssima, então eu faço o espetáculo, normalmente você olha para a plateia para ver se elas estão gostando, será que ele está entendendo, e você não dá para saber, porque as pessoas estão com a máscara, e da plateia, aqui do palco para a plateia, não dá para direito ver a reação do olhar. Aqui de perto eu estou vendo que você está com um olhar bonito, seu olho em verde, está rindo, mas assim, de longe eu não sei se a pessoa está gostando ou não. Muitas pessoas pensam assim, é uma peça religiosa, porque fala de Deus, da devoção dela com Deus. Não é só uma peça religiosa, é uma peça que fala de uma superação de uma mulher que lutou pelo povo, pelo próximo, como a gente deve fazer isso todo o tempo todo, até hoje, em qualquer momento. Mas a minha preparação maior é assim, eu tenho que me concentrar, de tentar passar uma verdade para as pessoas, de que eu começo uma rainha, daqui a pouco eu tenho 16, 17 anos, daqui a pouco eu volto rainha, e eu tenho que convencer o público dessa transformação, né, no palco. Eu não posso deixar de falar da música do nosso maestro Miguel Briamonte, que é sensacional. Ela envolve, aquela música envolve, o maestro fez uma música envolvente. Então, aquilo tudo junto, você entra em Suzano, você volta nessa era. E eu, com aquela responsabilidade, assim, que eu quero que todos amem a Rainha Esther, porque eu amo a Rainha Esther, quero que as pessoas acreditem que eu estou fazendo assim com muito amor, com muita responsabilidade e com muito carinho. Uma produção impecável que apoia e direciona a atriz em cada espetáculo. Olha, é uma alegria muito grande porque a gente começou esse projeto, eu conheço a Miriam há mais de 20 anos. 20 anos depois ela voltaria aos palcos e começamos a fazer um trabalho muito solitário, né? Somente eu e ela, com todos os cuidados. E tivemos a ideia da Esther, que ela gostava muito da história. Eu trouxe o dramaturgo que escreveu sobre encomenda o texto, foi um prazer, que é o Cyrano Rosalém. O processo de ensaio foi muito feliz. A Miriam é uma atriz muito disciplinada, é uma atriz muito talento. Foi um processo muito gostoso e a gente está feliz com o resultado. O público gosta muito, nosso grande barato é esse, o público gostar do nosso espetáculo. E é uma honra estar na Hebraica, principalmente porque o espetáculo tem toda uma história, né, com o público judeu, a história da Esther. Miriam quer montar um espetáculo. E eu falei assim, eu acho legal ela fazer Rainha Esther. E tem a ver com a religiosidade dela, com a história da universal, né? A sensação é deliciosa, maravilhosa, o melhor palco possível é fazer aqui. E, aliás, é um teatro maravilhoso. Eu conheço esse teatro aqui desde 96. Eu fiz encontro no supermercado com a querida e saudosa Tereza Raquel e o Luiz Carlos de Moraes. Ficamos 2 meses aqui com o teatro lotado. A estreia contou com colegas de trabalho, amigos, sócios e fãs que vieram prestigiar a peça. Nós trabalhamos 3 anos juntas e para mim está sendo um prazer aqui prestigiar a Miriam nessa peça que fala da história de Esther. Eu mesma que fiz Raquel também na minissérie do José do Egito na Record. Então, um assunto bacana, né? Hoje em dia a gente está buscando muito a espiritualidade e a Miriam é craque nisso. Como que foi a peça para vocês? Foi muito bom, foi diferente, né? Depois de todo esse período de pandemia, né, isolamento, é uma primeira vez que a gente está saindo, mas foi muito bom. Maravilhoso, gostamos muito. Foi bem legal, bem diferente de outras que eu já fui, mas eu gostei bastante. Maravilhosa, ela é uma estrela, foi super bacana, eu adorei. O sucesso da peça foi tão grande que Miriam Rios volta aos palcos do Teatro Arthur Rubinstein na Hebraica de São Paulo em mais uma sessão, no dia 13 de junho, às 17 horas. As últimas informações da Conib com o seu presidente, Cláudio Lotenberg. No último Shabat, estabeleceu-se um cessar-fogo dentro do processo de guerra criado pelo Hamas contra o Estado de Israel. Como todos sabem, o Hamas é uma organização terrorista que ataca civis e se esconde atrás dos próprios civis. Portanto, numa atitude covarde
que cria uma situação extremamente desagradável para Israel, que tem e deve ter o direito de se defender. Entretanto, Israel, ao reagir, tem sempre tido uma postura absolutamente impecável. Avisa antecipadamente as populações civis quando vai ter que rechaçar algum tipo de movimento de natureza terrorista, que é a forma como o Hamas atua. Assim foi no episódio dos prédios com as agências de notícias, assim é quando esses terroristas se escondem junto às populações civis e, portanto, o que Israel está fazendo é se defendendo dentro daquilo que é legítimo. Entretanto, nós lamentamos e muito a perda de vidas humanas dos dois lados. Nós lamentamos muito a falta de diálogo que deveria ser estabelecido entre esses dois povos, judeus e palestinos. E, de novo, volto a dizer, essa briga não é de Israel com os palestinos. Essa briga ela é instrumento criado pelo Hamas, que não quer, de maneira alguma, reconhecer a existência do Estado judeu. Israel lutará e continuará lutando para ser aquilo que é, uma grande democracia, um centro de irradiação de conhecimento e de cultura para todo o Oriente Médio e para o mundo. E, sobretudo, o lar nacional judaico. Nós temos muito orgulho do Estado judeu, o Estado de Israel. A seguir, fontes. O Safra te convida a pensar. E daqui pra frente? Estar onde se sente seguro é um bom lugar daqui pra frente. Cuidar mais das pessoas, das suas escolhas. Entender que valores importam. Detalhes fazem diferença. O Safra só é o Safra porque está há mais de 175 anos pensando sério no daqui pra frente. Daqui pra frente, repense seus investimentos e conte com os especialistas do Safra. Abra sua conta e invista como especialista. הנגס ומרמב"ם בפונקט הזה ובספורו
gefindt man sich a Protim und Protim, was mir gefindt das nicht bei Rubem Kekulam, vom Peske Haloche ist, so gewähnt fahren Rambam und noch ein Rambam, Eches Sifrei vom Piske Dine. Sie beloschen Haloches Gdelis oder Alfes, wie Kajezi was Und nechet Leachra, der Schulchan Aruch, vom Bis Yosef, oder der Tush Lefonov, wie dem Schulchan Aruch von dem Alten Rennen. Afal Pikein, wir soll gefinnen alle Protim und Protim und Beschleimus, in das Hanesn an der Sefer Aramba. Sei da Haloches Hanegin Biyomo, sei da Haloches Hanegin, wie sie Mesa Mashiach, wie der Mond früher, ja, das ist Gott der Sien vergessen, was Hakel Helech Acher Achitum, und als Jechet der Haloches, was seine Nechet Bintai und Nechet Protis. Bis nicht messen Lehr, als in Rambam gefindt sich noch ein Dover Nifl, was man gefindt das nicht in Poskim. In Rambam sind dort der alle Haloches von Sheva Mitzvah Bnei wo das nicht in Natur, nicht in Bis Yosef, nicht im Alter Rebbe Shulchan Aruch, nicht in Riv, wie Kajesi Bazer. Man bringt das in Riv, wie Kajesi Bazer, wo es in die Gehe zu Abir in Gemorre, als Haloches und als Piske Dinim und mit allen Protim, gefinden das in Rambam und Davke in Sifrei Hayudalet, wo damit es ercheißen, dem Kola Sefer Shalem. Al derich sei sechet bei der Gehle Chayav, was in der Ruf kommt zu noch ein Limut vom Rambam, wo das in der Gehe echt mir soll das Madgisch sein, hat der Rambam mir gewähnt ein Dugma Chayav, oder die in Yonim und oder die an Hoges, wegen welcher geschrieben und gepasst und damit darf Seiton, ist Bechayav, Hayem Yemim in sein tagtäglichen Leben, einfachen Leben, hatten das gesehen, was das Mikaim bepeif und bepasst nicht mehr darf sich mit dem Dingen und reden und der Monne Vechulu, das geht beim Rein in Seder Chayva Proti. ליל שבת הגיע, וקדושה מיוחדת יורדת על העולם. תפילת קבלת שבת הסתיימה בבית הכנסת. כולם חוזרים לערוך את סעודת השבת, ולכל אחד יש זוג מלאכים מיוחדים המלווה אותו לביתו. שבת שלום. שבת שלום. יש להתחיל תכף בסדר הקידוש. וקודם כל, שרים כולם יחד, שיר מיוחד לכבוד שני המלאכים שהגיעו הביתה. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון, מי מלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. לאחר מכן שרים כולם שיר מיוחד, אותו מקדישים לאמא יקרה, ובו מביעים את הוקרת התודה והערכה על פועלה המסור ועל דאגתה התמידית לבני המשפחה במשך כל השבוע החולף, מתוך מסירות ואהבה אין קץ. אשת חיל ממצא ורחוק מפניני מכרע, בטח בלב בעלה ושאלה לא יחסר. מזמור לדוד, אדוני רואי לא יחסר בנו. את הקידוש עורכים בגביע מיוחד. יש לשטוף אותו לפני הקידוש. ישבתי בבית אדוני לאורך ימים. מוזגים את היין לגביע ביד ימין וממלאים אותו עד גדותיו. מרימים את הגביע ביד ימין, מעבירים לשמאל ומניחים אותו במרכז כף יד ימין, כשהאצבעות תומכות בו, ומחזיקים את הגביע מעל השולחן. יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה,
ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו בא וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית, תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. כשאבא מסיים את הקידוש, הוא מתיישב, שותה מהיין, ומחלק ממנו לבני המשפחה, כדי שגם הם יצאו ידי חובת הקידוש. לאחר מכן, נוטלים ידיים, מברכים על החלה, וסועדים את סעודת השבת. שבת שלום. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. A seguir, entrevista com Marcos Arbeitman, novo presidente da Fundação Elijas Glixmanis. A Hevra Kadisha se preocupa em atender a comunidade hoje e deixá-la tranquila daqui para frente. Assim, todas as obras e trabalhos de manutenção têm um olho no presente e outro no futuro. Em outras palavras, Ledor Vador. E o resultado é visível. Nossos cemitérios estão entre os mais bem cuidados do mundo. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. A Galeria de Arte da Hebraica de São Paulo recebeu a exposição Freud Blade Tarot, do artista plástico, professor de História da Arte e psicanalista Arthur Blade. Veja esses quadros incríveis. Os 22 quadros, cada um com 2 metros de altura em óleo sobre tela, chamam a atenção pelas cores. Trazem um realismo, ligando as cartas de tarô com a vida do judeu psicanalista Sigmund Freud. Em alguns quadros, o artista e psicanalista Arthur Blade colocou seu autorretrato, um trabalho que reuniu toda a sua experiência profissional para montar essa exposição na Galeria de Arte da Hebraica de São Paulo. A união do Freud com o tarô foi um pouco complexa, porque algumas cartas exigiam um estudo muito aprofundado do Freud. Mas eu fui unindo aos poucos as ideias, as figuras e os próprios personagens ao redor da história do Freud. Então também tem quadros onde aparece a filha dele, a Ana Freud, o pai, a mãe, cartas como o imperador e a imperatriz, eu substituí pelo pai e pela mãe, que são muito significativos dentro da teoria de Freud. E daí fui unindo todos os laços que seguem os principais dicas do tarô. Nessas 22 pinturas ou 22 cartas do baralho do tarô,
que seriam os arcanos maiores, todos os seus signos e símbolos, onde ele bebe de uma fonte extraordinária de Freud dentro da sua leitura. As telas tiveram também um estudo nos cálculos para serem projetadas simetricamente, trazendo um olhar centralizado do público em cada quadro. Todos os quadros seguem o número Φ, que ele vem de Fídias, que construiu o Pártenon sob esse número. Então, esse número gera triângulos, então toda a estrutura desses 3 animais aqui, que representam o deus Sol, estão triangulados segundo esse número Φ, da razão de ouro. Uma das grandes características desse quadro é que ele representa o Sol. E o que poderia ser o Sol na estrutura de Freud? Ele era apaixonado por antiguidades egípcias. Então eu o coloquei no Egito com as 3 pirâmides. Ele era um grande colecionador de antiguidades. E o coloquei nas 3 idades. Ele jovem, ele aos 40 anos e aquele um pouquinho mais velho. Esse é o mais significativo dentro da ideia da teoria de Freud, porque ele agrega uma das principais teorias que é superego, ego e id. Então ele ficou emblemático com relação à própria psicanálise. Eu achei tão espetacular que é a segunda vez que eu venho, porque as telas, elas reproduzem uma sensibilidade do artista que é incrível. E ele, como ele expõe e explica cada carta do tarô numa visão freudiana. Então, todas as telas são maravilhosas. A capacidade dele de trazer para o público o que a alma dele expressa. O pequeno Eli, aos 5 anos, já frequenta a Galeria de Arte Hebraica. O que você veio fazer aqui? Ver as artes. Você gostou? Sim. Sempre tento levar ele em exposição, em coisas de artes. Acho legal estimular desde pequeno para eles terem interesse mesmo. O que você achou dessa exposição? Muito bonita, colorido, a representação das cartas de tarô, né? Bem interessante, eu gostei bastante. A galeria é o único espaço do clube que não fechou durante a pandemia nenhuma vez. Ela recebeu exposições o tempo inteiro, exposições que duram sempre 30 dias. E agora, com o clube aberto, a gente está recebendo uma exposição maravilhosa, quadros lindíssimos aqui. Convidamos a todos que venham prestigiar o artista, conhecer a arte dele e, quem sabe, até comprar uma obra. Vamos chamar agora a nossa correspondente de Israel, a Sheila Bromberg, que vai mostrar a cidade de Ashkelon, que já está com a vida normal após os conflitos. Olá, Rudy. Olá, meus amigos do Shalom Brasil. Essa vez eu vou mostrar para vocês a cidade de Ashkelon, que foi uma das cidades mais bombardeadas durante a guerra. É uma cidade linda, que está crescendo demais e as pessoas continuam morando aqui, continuam vindo para cá, porque a vida aqui segue maravilhosamente bem. Muito obrigada, apesar de todos os ataques. Israel é um país repleto de cidades lindas e mostro a vocês uma das cidades que mais foi bombardeada nesse último conflito do Hamas contra Israel. Apesar disso, a vida segue normal e a cidade está cada vez maior e mais bonita. Ashkelon encontra-se no sul de Israel e possui cerca de 180 mil habitantes, a 12ª mais populosa do país. Apesar da proximidade com a faixa de Gaza, Ashkelon recebe cada vez mais pessoas que querem viver nessa ampla e agradável cidade, considerada uma das maiores e mais desenvolvidas da planície costeira e turística de Israel, onde qualidade de vida é o primordial. A cidade foi fundada em 1948 e é uma das mais antigas do mundo. Tem uma história de mais de 5.000 anos e é uma das primeiras cidades da antiga Israel. O assentamento se originou há cerca de 5.000 anos, mas uma cidade real foi construída no local no período cananeu médio. Era uma das maiores cidades e servia como a maior cidade portuária naquele período.
Ashkelon tem uma vida passada bastante longa e agitada. A cidade respira história. Foi conquistada e reconquistada por vários povos: cananeus, filisteus, fenícios, reinos helenísticos, romanos, bizantinos, árabes e cruzados. Eles tomaram a cidade à força e herdaram seus predecessores. Hoje existe uma população religiosa ortodoxa e é muito interessante à tarde, no início do Shabat, ouvirmos as cantorias das sinagogas. Muitos russos, etíopes, latino-americanos, brasileiros coexistem na cidade. Considerada a cidade cinematográfica de Israel, Ashkelon passou por vários ataques de mísseis ao longo dos anos. Mas, apesar de tudo, respira o ar mediterrâneo e seu azul turquesa encanta sua maravilhosa orla costeira. Ashkelon possui vários shoppings, escolas, clube de esportes, hospital, além de possuir atividades culturais ao longo do ano, assim como mais de 50 instituições educacionais, incluindo o Ashkelon Academic College. Tem também 3 zonas industriais principais, onde uma delas encontra-se a fábrica de cerveja Carlsberg, uma estação de energia e também uma estação de dessalinização da água do mar. Há vários bairros novos sendo construídos rapidamente ao redor da cidade, fazendo com que fique cada vez maior e mais bonita. Possui uma marina deliciosa de passar algumas horas, com restaurantes, bares, sorveterias, lojas, cinema, onde crianças e adultos desfrutam do local super agradável, brincando e pescando, curtindo o alto astral do local. Entre os vários projetos da cidade, um deles é a construção de um parque ecológico com lago artificial que será construído no bairro de Amamim, assim como várias fábricas estão chegando em Ashkelon. O que chama muita atenção é a beleza das ruas e o cuidado na paisagem da cidade. Cheia de flores e bastante arborizada, dá prazer de passear por Ashkelon. Uma encantadora cidade que, apesar de ser atacada, possui pessoas felizes que vivem por lá, sentem-se seguras e muita gente indo para a cidade em busca de qualidade de vida. מצא מרור כוסות 4 כזית של חירות אחר יסבר הטעם של חייו והלבים עולים אל הדוכן Entre em contato comigo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram ou pelos meus e-mails sheila.brum.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. Vem comigo! Essa semana, a repórter Stella Ziskind visitou o escritório da Fundação Beneficente Elijas Glicksmanis para conhecer o seu novo presidente, Marcus Arbeitman. A Fundação Elijas Glicksmanis é uma entidade de direito privado, de fins não lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira. Começou a atuar em 11 de julho de 1989 e, desde então, vem ajudando as instituições. Roberta, assistente social da Fundação, está apresentando o plano de trabalho de 2021 para Marcus Arbeitman, o novo presidente eleito. É uma alegria imensa receber o Sr. Marcus como presidente da Fundação Elijas Glicksmanis. Esperamos que ele possa contribuir ainda mais para o desenvolvimento das atividades que a Fundação já realiza. Meu trabalho como assistente social é fazer a divulgação, elaborar e fazer a divulgação do edital, onde as organizações elas têm oportunidade de apresentar suas propostas de projetos e, posteriormente, eu faço toda a análise dessas propostas de projetos, seguidas de visitas técnicas às organizações e entidades para que a gente possa conhecer mais de perto o trabalho dessas organizações e saber se, de fato, elas têm um trabalho sério. Em uma conversa com Marcus Arbeitman, vamos saber mais como que vai ser o seu trabalho à frente da Fundação. Marcus, você chegou a conhecer Elijas Glicksmanis? Eu não tive a felicidade de conhecer Elijas Glicksmanis, que ele faleceu sem que eu tivesse tido esta oportunidade. Mas ele tinha grandes amigos como o Davi Copenhagen, que também a família está ajudando muita gente, e no Hospital Albert Einstein,
onde em certa hora ele doou para construir a maternidade do hospital, e eu era diretor do Einstein naquela época, mas não tive essa felicidade. Hoje estou conhecendo melhor a vida de Elijas Glixmanis e a família está fazendo muito bem de honrar a sua memória a cada dia com o bem que ele continua fazendo para tanta gente que precisa. Marcos, como que é participar de tantas instituições e como que foi o convite para entrar na fundação? Bom, a verdade é que eu tenho o privilégio e a honra de participar em muitas instituições, desde que sérias, corretas. Corrupção é uma coisa que machuca muita gente neste país, nós precisamos de muita seriedade e ao receber este convite tão honroso de Bandeira Lins, que é presidente do Conselho Curador da Fundação Beneficente Elijas Glixmanis, e é também aconselhado de que a sua sobrinha, que faz parte do conselho, e o sobrinho, também aprovaram esse convite. Não tive a menor possibilidade de negar, mesmo porque sei que a Fundação exerce um trabalho muito importante junto às entidades que mais necessitam. E Marcos, como que vai ser a sua atuação como presidente da Fundação? Bem, antes de mais nada, conhecer melhor o que está fazendo e muito bem a Fundação, que era presidida pelo Dr. Ayrton Florentino de Barros, grande figura nacional, e que eu tenho o privilégio de suceder. Tomar conhecimento, e o Bandeira Lins já foi me orientando, depois o pessoal aqui que trabalha, não é muita gente, mas gente muito séria e correta, saber de quais as instituições que já foram beneficiadas, dentre as quais eu vi com muita alegria que beneficiam a PAI, GRAAC, Dorina Novil, Jô Clemente, Bacarelli, TENIAD, o CIAN, a CIP com o Lar das Crianças, o Golda Meir, tantas instituições que nós sabemos sérias, corretas e que ajudam tanta gente. Marcos, com qual recurso se mantém os programas que a Fundação assessora? Elijas Glixmanis, um grande homem que construiu 2 bairros aqui na cidade de São Paulo, uma grande construtora e deu emprego para tanta gente, resolveu com a família deixar uma dotação muito importante para que ficasse aplicado o recurso e alguns imóveis, cuja renda também vem para a instituição, e este recurso devidamente aplicado, parte dele, no mínimo 30% a 35%, é dividido entre as instituições que se apresentam. Então, há uma assistente social muito competente, visita cada uma das entidades, seleciona, a diretoria aprova e os valores daquele ano, que são distintos. Um ano a rentabilidade é maior, outro ano a rentabilidade é menor, nós queremos que ela seja sempre maior, para que as entidades sejam beneficiadas e que beneficiem as pessoas que mais necessitam. E Marcos, como que se pode ampliar o número de entidades a serem beneficiadas? Esta é a razão de nós solicitarmos a Shalom Brasil, que sempre apoia as causas corretas e justas, para que mais entidades que eventualmente não tenham conhecimento ainda da Elijas Glixmanis, desta fundação benemérita, e também, por outro lado, que novas famílias, que têm um grande recurso e que querem deixar perene a memória de seus entes mais queridos, como fez Elijas Glixmanis, possam dotar outras entidades. Nós pretendemos que isto, ao mesmo tempo em que amplie, que hoje a solidariedade humana é vital, ainda mais pela pandemia que estamos passando. Mas, de qualquer forma, as pessoas mais necessitadas precisam ser ajudadas. E cabe a cada um de nós, que foi tão beneficiado pelo Supremo Arquiteto do Universo, que nos deu tanto, que uma parte faça justiça e faça seu trabalho em favor de quem precisa. Obrigado, Marcos Arbeitmann, pela entrevista, pelas informações. Sucesso nesses 2 anos de mandato como presidente. Bom, tomei posse, fui eleito dia 30 de abril agora, e nesses 2 anos, o que nós queremos fazer é ajudar a instituição, colaborar. Sabe, sempre que você pode, ajude alguém. E o que a mão direita faz, a esquerda pode desconhecer quando for para fazer benemerência. Porque cabe a nós devolver ao nosso próximo um pouco do que o Supremo Arquiteto do Universo
que Hashem nos deu. Isso é o que a gente tem que fazer na vida, a cada dia. E eu tenho certeza de que quem está nos vendo no Shalom Brasil também sabe da importância de ajudar o seu vizinho ou a pessoa que está precisando, e quanta gente precisa desta ajuda. Muito obrigado ao Shalom Brasil, que, como sempre, continua no nosso coração. O programa Shalom Brasil de hoje chegou ao fim, mas acompanhe o nosso programa nas redes sociais, Facebook e Instagram. Lá você assiste este programa e também os anteriores. E claro, se inscreve no canal do YouTube e acesse o nosso site www.shalombrasil.com.br. Hoje a gente termina o programa com o clipe de Eden Aleni e a música Set Me Free, que foi performada na grande final do Eurovision 2021. Esse ano quem ganhou foi a Itália. Cuide-se, fique em casa se possível, use máscara e álcool em gel, a pandemia ainda não acabou. Se puder, vacine-se. Até a próxima semana. Um abraço e shalom!